Bem, pessoal, estamos aqui para mais um vídeo aí sobre o capítulo 3 do curso Network Essential, que a gente está utilizando aí na matéria de rede de computadores. Então hoje a gente vai falar do item 3.5, né? Que, como a gente pode perceber já nesse primeiro slide aqui, ele fala sobre roteamento em rede. Então a primeira coisa que a gente tem que definir aqui, acho que até dando uma recapitulada, porque a gente já falou sobre isso, esse conceito de roteamento. O que é o roteamento? O roteamento nada mais é do que um processo feito pelo roteador, que é para que ele possa estar escolhendo a cada momento o melhor caminho para poder chegar a um determinado destino. Então esse é o objetivo do roteador, e quando a gente fala do processo de roteamento é a escolha do melhor caminho para poder chegar a um determinado destino. Tá legal? Para isso a gente vai seguindo aqui os itens pelos nossos slides. Então a primeira coisa que ele mostra para a gente aqui é justamente esse processo de seleção do caminho. Então tem um flashzinho aqui que facilita bastante essa nossa compreensão. Então ele bota aqui, ó, o IP do destino, o endereço IP da estação que ele quer alcançar é 192.168.1.2. Então veja que chegando aqui nesse roteador, ele tem dois caminhos possíveis. Ou é para essa rede, que é 192.168.1, ou é para essa rede aqui, que é 172.16.0. Então, ao chegar aqui no roteador, ele, a partir desse endereço de destino, ele decide para qual segmento ele vai mandar. Se vai mandar para essa porta fecha Ethernet 02 ou vai mandar para essa porta fecha Ethernet 01. Vamos ver aqui como é que vai ser o encaminhamento. Então tá lá, ó. Esse pacote chega no switch, o switch replica para o roteador faz o quê? Olha aqui, ó. Ele analisa na sua tabela de roteamento, que é um documento que o roteador faz para gerenciar esses possíveis caminhos, e aqui ele tem, para chegar na rede 10, ele está ligado na faixa Ethernet 00, que é daqui para baixo. Ele, para chegar na rede 172.16, ele está na faixa Ethernet 01, que é aqui para cima. E para chegar na rede 192.168, que é a que esse pacote aqui se destina, ele está ligado na faixa Ethernet 02. Tá justamente por onde ele vai mandar. Vamos seguir aqui no vídeo para a gente ver. Olha lá, o pacote sendo encaminhado para aquela rede de destino, depois que ele fez a análise na sua devida tabela de roteamento. Tá legal? Então, olha agora. Aqui ele tem um outro pacote que ele está enviando, que é para um pacote, como o endereço está tudo 255, é o que a gente chama de broadcast. Tá certo? É aquele pacote que a gente precisa encaminhar para que chegue em todas as estações. Olha só que coisa interessante que vai acontecer. Ó. Chegando no switch, esse pacote, olha o que o switch vai fazer. Encaminhou para todo mundo. Por quê? O switch é um dispositivo que propaga broadcast, ele distribui broadcast por todas as suas portas. Mas o nosso roteador não faz isso. O roteador não encaminha broadcast para frente. Então tá aqui, ó. Vou parar lá no final para vocês poderem ver. Ó. O pacote chegou aqui no roteador e o roteador trava ele não deixa essa informação passar para frente. Por quê? Você imagina se todos nós, em algum momento, fizéssemos um broadcast na nossa casa e o nosso roteador propagasse isso para fora. A internet pararia em alguns minutos, porque seria toda hora cada um encaminhando pacote para todo mundo ao mesmo tempo. Então o roteador, por uma característica própria dele, ele não propaga pacote de broadcast. Tá legal? Seguindo aqui para o próximo subitem. Tá lá, ele vai falar aqui da criação dessas tabelas de roteamento. Então olha aqui, o roteador, neste caso aqui, ele está ligado a três redes diferentes. É 192.168.1, 192.168.3 e 192.168.2. Vamos ver aqui o que ele vai mostrar para a gente da tabela. Olha lá. Quando um pacote precisa enviar para 192.168.1.3, ó, um pacote para o endereço IPv4 192.168.1.3. O 192.168.1.3 está aqui dentro dessa mesma rede, tá certo? Então olha só o que ele vai fazer. Ó. Ele vai encaminhar 192.168.1 e através daquele protocolo ARP que a gente falou na outra semana, ele já consegue descobrir que o endereço físico daquela estação de destino está dentro da mesma rede local. Veja que isso nem chegou no roteador, porque ele já percebe que tanto a origem quanto o destino se encontram na mesma rede. Tá legal? Agora, quando ele quer encaminhar isso para uma rede externa, olha lá, ó, agora ele quer mandar para 192.168.2.1, que está desse lado aqui. Olha o que vai acontecer. Ele não sabe onde está essa estação.
automaticamente ele vai fazer uma relação com o protocolo OP para poder chegar no roteador. Ele vai encaminhar para o roteador, e o roteador, por sua vez, por ter na sua tabela de roteamento entrada para as 3 redes, ele sabe para onde encaminhar, que é para o próximo segmento. Então tá lá, ó. Vamos ver aí ele encaminhando para o H4. Vai passar pelo switch, o switch vai encaminhar para o H4. Tá legal? Então, a partir dessas tabelas de roteamento que ele cria, essas informações ficam guardadas dentro do roteador e ele sabe para onde encaminhar cada uma dessas informações. Tá legal? Como é que ficam esses dados organizados nessa tabela de roteamento? Então, aqui, nesse cenário que eu tenho aqui, eu tenho 2 redes. Uma delas ligadas na porta Fast Ethernet 00 daqui do roteador, a outra ligada na Fast Ethernet 01 do lado de cá do roteador. Então, o que ele faz aqui, na verdade? Ele atribui essas 2 redes à sua tabela de roteamento. Então, aqui, ó, a rede 10, ó, todo mundo começa com 10. Então, está aqui a rede 10, é o tipo da rede C aqui, está dizendo que é uma rede que está diretamente conectada nesse roteador, e a porta que ela está conectada que é a Fast Ethernet 00. Olha a rede 172.16 aqui, ó, 172.16, tá? Que é a parte comum. 172.16 está ligado na porta Fast Ethernet 10 e também é uma rede diretamente conectada, tá ok? Aqui nesse caso ele vai mostrar para a gente o conceito do que a gente chama de gateway padrão, também conhecido como gateway default, né? Então, para cada uma dessas estações que estão ligadas aqui, para que elas possam sair para a internet, para poder chegar às estações que estão em outras redes, que a gente chama de rede remota, essas estações precisam ter 3 informações. 2 delas estão relacionadas com a sua própria identificação, que aqui, ó, nessa estação é o 92.168.1, nessa estação 92.168.1.2, nessa estação 92.168.1.3. Então, cada um tem o seu endereço próprio. A máscara aqui de baixo, a gente vai voltar a falar sobre isso mais à frente no curso, é uma forma de garantir que as 3 estão na mesma rede. Olha aqui, 255, 255, 2550. Quantos números 255 eu tenho aqui? Não são 3? Então, as 3 primeiras partes dos endereços na mesma rede tem que ser igual. Então, ó, vamos ver se isso funciona. Ó. Qual é a parte aqui? O 92.168.1. Olha da H2, o 92.168.1. Olha da H3, o 92.168.1. Então a gente pode dizer aqui que as 3 estações estão na mesma rede e fazem parte da rede 192.168.1. Aí essa estação aqui é a estação 1 da rede 192.168.1. Essa aqui é a estação 2 da rede 192.168.1. E essa aqui é a estação 3 da rede 192.168.1. Legal? Agora, que endereço é esse aqui de baixo? 192.168.1.254. É um endereço do roteador, da porta do roteador que está ligada a essa rede. Então, é o que a gente chama de gateway padrão. Esse conceito de gateway padrão é o quê? É para onde as estações encaminham a informação quando eles precisam sair da sua rede local. Então, ó, eu vou sair daqui, né? Ao sair dessa rede local, a possibilidade que essas estações têm é o quê? Encaminhar para essa porta do roteador e esse roteador encaminha essa informação para frente. Tá ok? Vamos lá, aqui a gente tem uma atividadezinha, né, de drag and drop que depois vocês vão fazer. Aqui ele fala sobre redes locais, né? Então aqui a gente tem a figura do nosso roteador fazendo a segmentação dessas 3 redes. Então eu tenho uma rede ligada nessa porta, eu tenho outra rede ligada nessa porta e tenho outra rede ligada nessa porta. Como essas redes estão em faixas de endereços diferentes, ó, o 92.168.1, o 92.168.2 e o 92.168.3, somente quem possibilita a comunicação entre elas é o roteador. É o único dispositivo que pode fazer isso. Mas, atualmente, existe uma outra forma da gente fazer isso, que é através de um switch que a gente chama de switch Layer 3. É um switch que faz a função de switch e de roteador ao mesmo tempo. Tá legal? Mais à frente, quando a gente estiver falando de dispositivos mais avançados, a gente volta a comentar sobre esse dispositivo. Tá legal? Então aqui tem uma outra atividadezinha para a gente poder identificar. Essa atividade tem um erro, já deixo claro aqui para vocês, que ele diz aqui para acertar o número de sub-redes, você tem que colocar 4. Mas na verdade aqui são 5 redes locais que a gente tem, são as 5 que são divididas aqui. Isso deve ter sido algum erro de tradução e acabou gerando
esse erro aqui nessa atividade. Tá legal? Então vamos lá. Aqui ele coloca a atribuição de roxo a uma lã. Então veja que aqui no meio do caminho não existe a figura de um roteador. Consequentemente, todas essas estações aqui, ó, precisam fazer parte da mesma rede. Todas elas vão estar aqui como 192, 168, 10. Existe uma série de vantagens em fazer isso, tirar o roteador daqui, que é justamente você fazer o quê? Uma rede mais simples, menor complexidade, permite que os dispositivos sejam vistos um pelo outro, existe uma transferência mais rápida, porque não tem que passar por um dispositivo intermediário aqui no meio, e facilidade de acesso. Agora, qual é a grande desvantagem? Fica um cenário muito mais pesado, né? A quantidade de informações que vão circular aqui é muito maior, e isso certamente vai prejudicar o desempenho da sua rede. Quando você segmenta, você divide essas comunicações. O que eu quero dizer com divide comunicação? Caso a estação H1 queira se comunicar com a H5, se eu tiver um roteador aqui, essa comunicação só fica aqui entre elas. Do jeito que está aqui, essa informação em algum momento pode passar para o lado de lá. Ok? Aqui no final desse subitem, né, 3.5, a gente tem uma atividade do PACT 3. Nós não fizemos nenhuma ainda completa. Então, eu não vou fazer isso agora com vocês, eu vou deixar só essa parte do conteúdo. E para a próxima aula nossa, eu vou fazer só essa atividade com vocês no vídeo, mostrando como é que a gente faz o uso do PACT 3, para nas próximas vocês terem condições de fazer isso sozinho. Tá legal? Então, aqui a gente encerra o subitem 3.5. Aqui a gente tem um outro laboratório também, que são aqueles laboratórios que eu falei para vocês que dependem de equipamento. Isso a gente só vai conseguir fazer quando a gente estiver na nossa unidade, lá na nossa escola, com acesso aos nossos laboratórios. E aqui a gente fecha o capítulo 3, com um resumo aqui no final de todos os assuntos que nós abordamos nesses 5 subitens aí do capítulo. Tá legal? E aqui a gente já começa o capítulo 4 na nossa próxima aula. Tá bom? Então está encerrado aqui o capítulo 3. Um abraço aí para todos e até a próxima.